o novo edital para diplomata foi autorizado com 50 vagas. O cargo exige nível superior e possui salário de R$20 mil. Vamos conversar com Julie Dutra, vencedora do quadro Quem Quer Ser um Milionário e que também estuda para o concurso de diplomata. Conheça a história de Julie, os desafios enfrentados na preparação para o cargo, algumas dicas para conciliar os estudos e a rotina e muito mais. Oi, pessoal, tudo bem? Sou Julie Dutra, me conhecendo, né, o Brasil inteiro como a campeã, primeira campeã, né, do Quem Quer Ser um Milionário, mas a minha trajetória vem bem antes. Eu fiz medicina um período, desisti, fiz medicina em 2 países, Bolívia, Cuba, depois eu volto para o Brasil, faço vestibular e passo em jornalismo, e me formo em jornalismo, e meu projeto de conclusão de curso da carreira de jornalismo foi um livro-reportagem Caro Haiti, em que eu viajei ao Haiti com o apoio da logística onusiana da ONU, da MINUSTAH, que estava presente no país, e eu acompanho o trabalho de perto da Missão de Paz das Nações Unidas e desenvolvo esse livro que se chama Caro Haiti. Ele foi lançado em 2012 e me abriu muitas portas. Tive a oportunidade de ganhar uma bolsa do Google, era uma bolsa parcial, para fazer jornalismo investigativo na Rei Juan Carlos, e infelizmente eu não consegui tomar posse aí dessa bolsa, porque minha mãe faleceu e ela, dias antes da minha viagem, ela teve um AVC, então eu precisei cuidar dela. A partir daí, a minha vida muda completamente, eu entrei em depressão, fiquei muito desestimulada, mas eu precisava trabalhar, eu precisava me reerguer, consigo trabalhar em alguns veículos, mas eu começo a empreender também. Então eu monto a minha agência de comunicação, que está no mercado há 10 anos, ano que vem fará 10 anos, e a partir de 2020, 2021, veio todo aquele problema da pandemia, né, que atingiu o país, então o mundo. E aí eu realmente fiquei muito inclinada para ter mais estabilidade financeira, que a vida de empreendedor não permite muito, né? Apesar de ganhar bem, às vezes você sofre bastante perdas patrimoniais em determinados momentos. Então eu quis realmente unir 2 desejos, o de trabalhar em área de correspondência, de área internacional, né, que era o que eu mais queria, era ser correspondente internacional. Estava trilhando isso e tudo se encaminhava para tal, mas também a estabilidade financeira, que só por meio de um concurso público de fato. E aí é quando eu começo a ver quais são os concursos que se apresentavam mais palpitantes para mim, mais interessantes, e aí eu realmente destino uma meta, que é a diplomacia. É um concurso que exige muito do candidato, é um dos mais difíceis do país, e todos que estão vendo esse vídeo devem ter uma noção ou uma vaga ideia. E são muitas disciplinas, né, que demandam um campo de conhecimento muito vasto e profundo. Então, desde o momento que eu me inscrevi, né, para fazer o meu primeiro concurso, eu sabia que não iria passar de cara, até porque a trajetória dos que passaram no Itamaraty é mais de 2 anos de estudo e aprovação, mas eu encarei esse desafio e estou nele. Só que o preparatório é muito caro e exigia de mim também que eu trabalhasse para poder pagar, e aí meio que ficava eu tentando me equilibrar, né, como todo concursando, a gente tenta se equilibrar, trabalhando, estudando, fazendo o melhor como pode, mas aí eu me inscrevi no Quem Quer Ser um Milionário com esse objetivo. Eu precisava de ter dinheiro para eu ter mais tempo para poder me dedicar aos estudos e me dar um pouco mais de folga do meu trabalho. E aí, graças a Deus, logrei com êxito e louvor essa premiação na TV, e agora vou conseguir envidar todos os meus esforços, né, gastando, pagando bons cursos para eu poder ser aprovada para sair deles. A diplomacia para mim é uma causa de vida, é o meu sonho. Hoje, com o valor, eu poderia dizer, não é isso, mas não é uma questão, eu nunca persegui a diplomacia apenas por um valor, por um valor, por um dinheiro, por um salário. Não, nunca foi isso. É um desejo, é um sonho. Eu quero muito hoje ser diplomata, então, para mim, ganhar no Quem Quer Ser um Milionário foi só mais um sinal do destino de que eu serei diplomata. Para mim, assim, o maior desafio é conciliar a agenda da minha filha com a agenda de estudos. O meu trabalho, como eu hoje tenho uma posição de destaque, eu lidero a minha agência de comunicação, então eu consigo delegar muitas funções, faço reunião com minha equipe e consigo tomar decisões de uma forma muito autônoma, sem precisar exigir tanto de mim hoje. Mas a questão de Maria
tá dentro do espectro autista, então eu acabo tendo que viver em função muito dos horários dela. Mas isso nunca me limitou a sonhar e acreditar que é possível passar no Itamaraty. Então, eu comecei a me adaptar aos horários de estudo em função dos horários dela. O que acontece? Eu levo ela para a escola, quando eu volto, estou estudando em casa. Pego ela da escola, almoçamos juntas, levo ela para terapia. Das terapias eu me adaptei, levo meu iPad, levo a canetinha e escrevo minhas dissertações lá, boto uma música, escuto Bach, Beethoven, Mozart, para me tranquilizar e eu focar no que eu desejo escrever, que o comando daquela dissertação está exigindo de mim, né? E aí eu vou estudando dessa forma, volto para casa com ela, coloco ela para dormir, janto, tomo banho, volto a estudar e vou nisso até geralmente meia-noite, e às vezes até ultrapassa, depende muito também da minha disposição, porque eu fico às vezes muito esgotada, mas eu tento estudar praticamente o dia todo e consigo conciliar meu trabalho, porque eu vou delegando as funções para minha equipe, mas é isso. Eu acho que o maior desafio é me encaixar no horário dela para eu poder estudar dentro do horário dela. E aí eu fico otimizando muito meu tempo e apesar de tudo, nada disso é um obstáculo para mim. Eu não faço todas as disciplinas por dia, mas, por exemplo, eu faço, sei lá, 2 horas, acordo de manhã, eu faço 2 horas de história, porque eu preciso ler e depois eu preciso escrever. E eu tenho que cronometrar meu tempo dentro da dissertação, porque lá na prova do CACD, geralmente é 1 minuto por linha. Então, se eu tenho 90 linhas, eu tenho 1 minuto por linha, então eu tenho 1 hora e alguns pouquinhos minutos. Então, eu preciso já ir treinando isso. Do contrário, eu não vou conseguir passar nunca. Então, quando eu falo que eu estudo 18 horas, de fato porque eu preciso treinar meu tempo, não só tempo, como também minha caligrafia, ela precisa ser espremida, ela precisa ser pequena, para eu colocar o máximo de informação por linha e um tempo de 1 minuto por linha, que é mais ou menos a média que a gente tem que fazer, porque não tem rascunho a prova de CACD. Não dá tempo de rascunhar, por exemplo, eu vou para uma terceira fase, suponhamos, eu pego a prova de história, são 4 comandos que eu tenho que dissertar, um em 60 linhas, um em 90, um mais um em 60 e mais outro em 90, 2 redações de 90, 2 de 60, e eu vou ter que fazer isso num tempo muito rápido. Então eu tenho que ler, fazer muito fichamento de várias disciplinas, então não dá para fazer na segunda-feira, não dá para fazer todas as disciplinas com profundidade, na profundidade que se exige. Mas, geralmente de manhã eu faço história, depois eu pego história e pego outra disciplina. Aí eu vou, almoço, depois quando eu chego na clínica, aí eu vou, faço, ou já não faço dissertativa, eu já fico mais voltada para a primeira fase, que é o TPS, que é o de marca X. E a gente precisa também ter, como é que se diz, uma preparação para você também responder a primeira fase. É muito difícil. É o peneirão talvez mais difícil. Todas as fases são difíceis, né? Assim, tem mais pessoas concorrendo, então é uma besteirinha que se você marcou errado, não se aproveita. Diferente de uma prova de dissertação, que se você tem uma argumentação, você consegue depois apelar, recorrer. Ah, não, esse foi o meu ponto de vista, é mais fácil. Uma prova fechada, objetiva, errou, né? Tipo, é muito difícil de você entrar com recurso e alterar aquela alternativa. Embora já se sabe que é possível, em algumas a gente consegue, mas é mais difícil. E aí eu tento fazer, eu faço história, vamos supor, história de manhã, depois eu pego geografia de manhã, 2 disciplinas, aí eu vou para a clínica, eu pego mais 2 disciplinas, aí depois eu venho e fico lendo, porque eu também preciso ler o que está acontecendo de atualidade, sobretudo porque a prova de política internacional exige muito, então eu leio bastante conteúdo, aí depois eu vou para inglês, eu tenho que fazer inglês, aí eu faço aula de inglês, depois eu tenho que fazer a dissertação de inglês, aí depois eu venho de novo, faço novos fichamentos e faço muito flashcard. Então, quando eu vejo, me toma mais ou menos isso. Às vezes é menos, às vezes é mais. Isso não é um padrão. Eu acho que o que não ficou claro para quem redigiu minhas matérias é que isso não é um padrão, porque há dias que eu estou muito cansada. Então, há dias que eu vou render 14 horas, há dias que eu vou render 12. Mas, assim, eu tento imprimir esse ritmo, entendeu? E aí eu compenso, às vezes. No dia que eu rendo menos, eu compenso no sábado, eu compenso no domingo, porque eu tô com mais folga. Eu não saio com Maria Helena no sábado para terapia, eu não saio no domingo, no sábado para terapia. Mas o que, de fato, ocorre é, de segunda a domingo, eu estudo praticamente o dia todo. E essa é a receita para quem quer passar no Itamaraty. E aí, o que acontece também que no domingo, às vezes eu dou uma folga pro meu pensamento, né? Porque não dá, eu vou surtar, vou ter um burnout aqui. Mas aí geralmente eu faço uma programação muito cultural,
cultural, no final do domingo à tarde com ela, vou para exposição, vou para alguma coisa, mas sempre tentando extrair desses passeios culturais alguma informação que seja útil para o meu concurso. Então, até nisso eu penso nas programações que eu vou levar ela, porque a programação que eu vou levar ela preciso que seja de algum proveito para minhas dissertações, para eu poder otimizar também minhas saídas e, evidentemente, também colocar ela dentro de um ambiente cultural que enriqueça e que ela tenha, como é que se diz, desperte o interesse dela. Eu vou pro meu terceiro ano tentando. O primeiro eu fiz de pura curiosidade, porque não dava nem tempo de estudar. A ideia chegou, eu quero ser, vamos tentar, vamos fazer a prova por curiosidade já. Tipo assim, eu resolvi que eu ia ser diplomata e estudar um mês, no outro mês tinha prova. Não dava, né? Tipo, mas eu tava aberto, dava para se inscrever, eu disse, eu vou fazer para conhecer a prova e a partir daí eu vou começar a estudar. Então eu fiz esse primeiro ano, que eu conto, muito embora eu não estudei, e aí a partir disso eu começo a estudar realmente com muita direção, né, para isso e sabendo que é isso que eu quero para mim. Aí eu fiz o meu segundo ano esse ano, também não foi possível lograr esse, e aí eu vou pro meu terceiro ano agora, mas assim, eu não vou desistir, eu só vou desistir quando eu passar. Essa é a minha meta. E eu sou muito obstinada. Então, eu sei que a média é entre 3 a 5 anos para se aprovar no CACD. Não é um concurso nada fácil. Você precisa acumular uma bagagem de conteúdo que eu vejo que está valendo a pena tudo que eu estou estudando. Porque eu me olho no momento que eu entrei e me olho hoje, eu já tenho um grande conhecimento. Mas, assim, falta muito. Então, eu vou perseverar e eu sei que uma hora vai dar certo. Concurso é assim, né? É tipo, a gente estuda, uma hora consegue. Isso não é só para a questão da reprovação, é uma questão para a vida. Nada me abate. Beleza, vai dar certo. Temos o outro ano e vamos conseguir. Eu não me abalo com isso. Eu não me abalo porque eu já passei por perdas de fato relevantes. Então, eu sempre coloco a morte da minha mãe como uma referência de perda. Então, quando eu não passei no concurso do CACD, eu digo, cara, o que é o CACD perto de você perder sua mãe? O CACD tem todo ano. Eu perdi minha mãe, estou aqui viva contando história de superação, de quem ganhou 1 milhão e estou aqui narrando minha história. Mas, assim, imagina um concurso que tem todos os anos. Obviamente que a gente quer passar o quanto antes, mas, assim, essas coisas, assim, não me abalam. Eu fico assim, tá, beleza, não deu, tá, beleza, fico triste, não deu, tal, mas assim, isso não é o fim para mim. Eu tenho uma convicção certeira, assim, que eu vou ser diplomata. Então, só uma questão de perseverar. Eu tenho muitos amigos que estão na luta também, que estão há muito mais tempo que eu e que não passaram e que continuam na jornada. Porque quem quer ser diplomata é isso. Vai ter que ficar mais um tempinho tentando estudar, não vai passar de cara, não é tão simples passar. Se você pegar a quantidade de pessoas que passaram no primeiro, no segundo ano, você conta nos dedos, é um concurso difícil, e você tem que ter consciência que uma hora o seu momento vai acontecer, e se não aconteceu, não era para acontecer. Mas você não pode desistir dos seus sonhos, e é isso. Nada me abala, nada. Só me abala, sabe o quê? Quando alguém morre na minha família. É isso. Quando eu perdo alguém, isso me abala, porque é uma coisa que eu sei que eu não tenho como reverter. Mas uma coisa que eu sei que eu posso conquistar, só basta estudar mais um pouco e tentar, é tranquilo. Com a pandemia, o formato do concurso do CACD, o preparatório, ficou todo online, e até hoje prevalece online. Então, eu estudo via online. Os professores têm os cursos online, fazem os cursos online, a gente estuda as aulas via Skype, via Zoom, via plataforma Google Meet. A gente faz essas aulas dessa forma. E as correções das matérias, o professor manda por e-mail o comando que ele quer, sei lá, 90 linhas. Escreva aí sobre a política externa, a Rússia e a Ucrânia. Eu quero esses pontos aqui. Fale sobre esse acordo, fale sobre o acordo de grãos, fale sobre isso, coloca os pontos que ele quer que a gente disseque, né, que a gente disserte. Então, eu faço a minha dissertação dentro do tempo, já, tipo, eu vou simulando o tempo e vou escrevendo tal, aí eu coloco lá, terminei em tanto tempo, sei lá, terminei essa redação de 60 linhas em 50 minutos. É o tempo ideal. Então, vamos lá. Ele vai corrigir. Aí ele corrige e vai avaliando. Aí depois ele faz uma aula online com os alunos da turma e ele corrige redação por redação. Então, eu vou aprendendo com meus erros e com os erros dos meus colegas numa sala virtual. E até hoje está todo mundo online. Você estuda para passar no Rio Branco. Aí depois que você passa no Rio Branco, você faz 1 ano e meio de curso de formação já como diplomata empossado. E aí depois que você faz a formatura e tal, aí depois é que você, de fato, já ingressa no Itamaraty. Você tem que passar 1 ano e meio de formação no Rio Branco. Total. E isso daí não tem nada a ver com a questão do que é ser um milionário. O que é ser um milionário, para mim, é a coração de tudo. Mas antes de ganhar qualquer milhão, eu já
estava transformando, por meio da educação, a minha vida e a vida de outras pessoas. O conhecimento ele é libertador. Então, o fato de eu ter vindo do interior, eu sou uma pessoa de pele parda, eu sou nordestina, e eu supero todos os preconceitos de uma sociedade que é patriarcal, que é machista, que tem um padrão racial já meio que pré-definido. A gente ainda amarga as mazelas de uma escravidão. Sim, eu consigo, por meio dos estudos, montar uma agência de comunicação baseado no meu conhecimento como jornalista, que eu tive enquanto estava estudando dentro de uma sala de aula, e a partir daí eu consigo dar oportunidade a 14 pessoas. Isso, para mim, é fruto do conhecimento, é fruto da minha oportunidade de ter conseguido estudar. Porque se eu não tivesse conseguido cursar uma universidade, se eu não tivesse conseguido colocar em prática nos estágios por onde eu passei, que foram sempre avaliados por um editor, sempre tinha alguém que estava analisando meu texto, enfim, eu não ia conseguir abrir uma agência e fazer tudo que hoje eu opero, entendeu? Então, só por isso, eu já digo que a educação vale, e vale muito. A educação transformou a minha vida. E por outra também, a minha mãe era professora, então eu via ela na prática, a dedicação dela em relação aos estudos, e transformou tanto a vida dela quanto a minha. Ela foi a primeira mulher da geração dela, da família dela, a ter um curso de graduação. Isso é muito importante, porque a partir daí ela tem autonomia, ela tem soberania sobre a vida dela, sabe? Ela é dona do dinheiro dela, e ela me empoderou a ser muito autônoma desde muito pequena. Então eu sempre, desde muito pequena, busquei ser dona do meu próprio nariz. Eu mesmo, com 12 anos, já tinha um jornal, entendeu? No meu interior, que eu conseguia. Meu primeiro salário foi R$2.000. Eu empreendendo, por meio de quê? Da educação, quer queira ou não, do jornalismo, que eu escrevia, e se eu escrevia, significa que eu tinha uma capacidade de dissertação muito boa, ao ponto de conseguir patrocínios, etc. e tal. Então, assim, a educação, para mim, é a arma hoje mais poderosa para conseguir empoderar pessoas, transformar a vida delas e acreditar que é possível. Você que é do interior, de uma cidade que não tem tanto protagonismo em um país, vencendo todos os tipos de preconceito, mãe, mulher, enfim, de uma criança, tudo isso, você vencer. Não desistir. Acho que concurso público é uma fila. Todo mundo vai ter sua oportunidade de entrar. E, assim, a minha experiência é de reprovação. Eu não sou nenhum case de sucesso, mas eu entendo que a minha trajetória de obstinação, de resiliência, de nada me abater, acaba sendo uma história que inspira. E eu vejo hoje, na minha rede social, muitas pessoas me procurando, dizendo, você me inspira, eu estou voltando a estudar. E quando eu ganhei o prêmio, eu direcionei a mensagem especialmente para as mulheres, porque muitas acabam abdicando dos seus sonhos para viver em prol de relacionamentos que são tóxicos, para cuidar do lar. E tá tudo certo se for para cuidar do lar, não tem nenhum problema, mas a gente não pode abdicar do que a gente sonhou pra gente. E aí, na hora que a gente abdica do que a gente sonhou pra gente, aí sim, está tudo errado. Então, a gente precisa realmente direcionar nossos esforços para a gente poder construir, por meio da educação, um mundo mais justo, mais igualitário, com as mulheres sendo empoderadas por meio da educação, por meio do conhecimento, e a partir daí elas têm autonomia financeira, elas se tornam soberanas sobre suas vidas, e a gente vai combater, a partir disso, o machismo, essa sociedade tão patriarcal em que a gente ainda vive, onde mulheres recebem menos que homens, onde mais homens estão no poder do que as mulheres. Então a gente só vai conseguir desconstruir tudo isso por meio da educação. Eu não vejo outra saída. Eu vou ser diplomata, com fé em Deus, e vocês ainda vão fazer uma matéria comigo falando sobre essa minha aprovação. A milionária que se tornou diplomata. Pode anotar aí, escreve aí.